Oi, gente, eu sou Cláudia Leite e eu curto o programa Mulheres de A a Z. Que bom, eu estou voltando ao vivo aqui no Mulher de AZ, no Papo de Mulher, cujo tema que a gente está trazendo hoje é um tema que exige aí um pouco mais do seu carinho e da sua atenção. Eu estou recebendo várias mensagens dividindo esse tema com a gente. Eu estou aqui com a profissional da área de enfermagem, a Silmara, e com nossa querida convidada, coração iluminadíssimo, Lucy Gameiro, que no primeiro bloco colocou a questão que ela passou aqui pessoal. Lu, você está recebendo um monte de mensagem, Lu. Parabenizando? Não sei se eu posso usar. Na realidade é parabenizando, mas eu nem vou usar o termo parabenizando. Eu vou usar o termo edificando, ressaltando a Lucy Gameiro como pessoa, como ser humano, como uma cidadã e uma guerreira, uma vitoriosa, uma pessoa de um coração enorme que até nesse momento parou para pensar no seu semelhante. E é isso que eu peço a sua atenção agora, para pensar no semelhante. Quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que espera, né? A Silmara bem colocou, é uma situação cujo nós não esperamos, mas todos nós estamos sujeitos. Falta conversar, falta orientar, falta trazer esse assunto sim no seu lar, no seu bate-papo, no seu almoço de domingo, na sua reflexão. Por quê? Porque dessa forma vai confortar a decisão numa hora que se vier necessário, né? A Lucy fechou o bloco, Lu, você ia falar das crianças que receberam alguns dos órgãos do Vitor. Você divide com a gente? Como é que eu fiquei sabendo? Porque também é todo um protocolo, né, Suzana? Não é permitido o acesso entre doador e quem recebeu, receptador. Isso, existe um sigilo? Existe. Existe um sigilo. Existe sim, a partir do momento de quem recebeu, se a pessoa não quiser, não tem essa aproximação. Então vamos dizer, no caso a Lucy, o esposo e a família, eles fizeram a doação, fizeram todos os trâmites, esperaram por todo o tempo, e aí existe a famosa lista, que a gente sabe que a lista de espera que é uma lista enorme, né, Silmara? Enorme. E aí, então, no caso deles, eles não podem ter acesso a essa lista e falar, de repente eu quero mandar para essa pessoa. Eles não podem escolher. De jeito nenhum, tem Como que é obedecer essa hierarquia, né? Entendi. Tem que seguir a hierarquia. Isso é feito como? Existe uma lista única através do Ministério da Saúde? Existe uma Está lista. centralizado através de algum hospital? Como que é feito isso, Mara? Na verdade, tem uma lista única, né? Que quem passa essa listagem é o próprio médico, né? Entendi. Ele que vai passar, olha, você vai ter que ser transplantado, então você vai entrar numa fila, entendeu? E aí a pessoa tem que aguardar mesmo. Não pode assim, a não ser o caso, né? Se for parente, né? Se for parente, aí sim, não precisa ficar nessa fila. Então, se eu estiver doando um órgão meu e dependendo da situação, algum ente querido meu, alguém da minha família, amigo também? Amigo não. Não, só da família. Algum familiar meu manifeste a necessidade de receber, aí eu não preciso aguardar aquela lista. Isso. Eu posso já encaminhar para algum familiar. Já tem essa possibilidade. Mesmo que ele não esteja no processo de internação, hospitalizado, isso pode ficar guardado, armazenado? Não, no caso, só se tiver realmente na fila, que aí, entendeu, tem essa possibilidade. Não, eu vou pedir para você... Eu acho que eu entendi. Por exemplo, assim, se você, por exemplo, aconteceu um acidente na tua família, alguém veio a óbito e se manifestou a intenção de doar os órgãos dessa pessoa. Suponhamos que nessa mesma família haja alguém já na fila de espera de um órgão. Essa pessoa pode ter a sua vez adiantada. Se ela não tiver na fila... Se ela não tiver, não é porque ela tem transplante de necessidade, né? Entendi. Não tem como, tem que estar na fila, bonitinho. E assim, tem uma burocracia, não é assim... A pessoa vai decidir, tem o médico responsável, né, por todo esse... Mas, Silmara, me corrija se eu estiver errado, me parece, inclusive, que mesmo neste caso, de um familiar receber o órgão do parente, mesmo ele estando na fila, há necessidade de uma autorização da Secretaria da Saúde para que você seja passado à frente. Isso, tem que ter uma autorização. Você tem que mandar um relatório de que aquele órgão vai ser utilizado dentro da família
aquela pessoa já está na fila de transplante, então não é assim, é porque foi meu pai, eu vou passar na frente. O Ministério da Saúde, né, no caso a Secretaria da Saúde, tem que autorizar você ser passado na frente para receber o órgão do seu parente. Isso, tem tudo uma... Entendi. Acho que justamente para não virar bagunça essa história, né? Tudo muito organizado. Tem todo esse critério, Porque né? dentro da doação existem 2 tipos, o de pós-morte e o em vida, né? Isso. O em vida é de... Exatamente. Exatamente. Lu. Tem a doação em vida que a gente também vai falar. Você estava falando dos 2 menininhos, conta. No caso do meu filho foi o seguinte, assim, minha irmã é coordenadora do Sírio-Libanês e nesse meio a gente sabe que as notícias correm muito rápido. Doação de órgãos de criança ainda é muito raro, infelizmente é muito raro. Então quando ficaram sabendo, né, de uma criança que estava doando os órgãos, então foi aquele movimento todo mundo, as equipes e tal, contactando, e o Hospital do Rim, depois de um tempo, ela entrou em contato comigo, porque isso é o que a Silmara falou, da minha parte como doadora, eu não teria acesso a quem recebeu, mas o receptor, se ele se manifestasse com vontade de conhecer a família do doador, isso pode ocorrer. Nesse caso pode. Nesse caso pode. E eles manifestaram, eram 2 irmãos que receberam os rins, a enfermeira veio me abordar, se eles queriam nos conhecer e tal. E eu disse não. Eu disse não, porque eu falei assim, eu não posso ser hipócrita ao ponto da pessoa, a mãe, chegar pra mim e me agradecer uma coisa que eu jamais faria. Eu não faria aquilo, entendeu? Eu não faria de jeito nenhum, eu não me sentiria bem. É o que eu te falei, eu não doei para que uma parte do meu filho estivesse naquelas crianças, eu doei para aquela mãe não passar pelo que eu passei. Então eu achei muito desnecessário. Eu acho que é um encontro muito doloroso, assim, é quase que hipócrita você chegar, olha, obrigado por você ter doado meu filho. Eu falei, imagina, eu não ia doar meu filho para coisa nenhuma, entendeu? Mas, então eu me mantive nessa posição de não querer conhecer, apesar de que a própria enfermagem sempre me mantinha informada. A informação eu gostava muito de receber. Então elas me ligavam, olha, o transplante foi muito bem sucedido, passava um mês, olha, eles estão ótimos, olha, a menina do coração. Então eu sempre tem todo esse período, né, para também se vai... E isso me deixava confortável, né? A ponto de não precisar estar olhando aquelas crianças, de não estar olhando para o rosto daquelas famílias. Então, mais uma vez, o trabalho da enfermagem impressionante. Eu, na minha família, tenho, né, minha irmã, minha mãe, que aliás ela estaria aqui conosco hoje, né? Que estaria, mas teve um outro compromisso. Então, assim, a gente vê que essa parte toda, né, burocrática, é muito bem feita, porque imagina você tendo acesso aleatório, as pessoas confundem muito. É o que a gente volta nas campanhas de doação de órgãos. Elas querem, isso eu acho também hipocrisia até do governo, quer dizer, não se pode falar de morte, não se pode falar de morte nas escolas, não pode se falar de morte com as nossas famílias, não pode se falar de morte com as crianças, mas vamos fazer uma campanha em que a gente mostre que a doação de órgãos é, na verdade, um ato egoísta, é para continuar mantendo a figura, né, a imagem de um ente querido vivo numa outra pessoa. Essa verdade, essa transparência mostra, através do seu olhar, a janela da sua alma, a gente já falou sobre isso, a coragem de uma pessoa pública. A Lucy é convidada por várias outras emissoras de TV, é uma pessoa pública e está aqui falando claramente isso, né? Isso não tem preço, Lu. Isso, olha, em cima do que a Lucy está falando, existe uma campanha que eu estou me lembrando, o pessoal conseguiu, da produção. A gente, enquanto o pessoal está tentando, tem uma campanha que relata bem isso, que é aquela campanha do cachorrinho. Tá ok? O pessoal conseguiu, porque ela foi falando, veio aqui na hora pra gente, o programa é ao vivo, é assim mesmo. Se puder subir, Omar, porque a Lu tá falando, e eu acho importante a gente resgatar aquela campanha do cachorrinho, que embora seja uma campanha belíssima, ela destaca exatamente isso que você tá falando. Vamos ver juntos? Clouds come and go, rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow.
tá aí, né? Tá aí exatamente o que a gente está falando, que de repente a gente trazer esse lado, talvez não é o lado qual a gente também tenha que só trazer para promover, né? Eu vou mostrar um outro vídeo daqui a pouquinho, que mostra um outro lado de uma pessoa que também vivenciou isso na prática, uma mãe e um filho, que aí é uma campanha com um contexto totalmente diferenciado, que é o apelo cujo eu, através do programa, tive esse cuidado junto com a Lucia, através da Silmara, de poder trazer para vocês informação, por mais que ela doa, que a gente sabe que dói. A gente está falando de um assunto que eu estou tendo muito cuidado para falar, para não falar, a gente está falando de uma coisa ruim, de uma coisa deprê, de uma coisa negativa. Não, gente, a gente está falando de uma realidade, que falta informação, né? Quantas coisas a Lu colocou aqui, que ela vivenciou na prática, que me faltava essa informação. E eu sou totalmente a favor da doação, quero doar tudo, mas eu não sei se de repente o meu marido, numa situação dessa, concordaria em ficar o dobro do tempo exposto a esse sofrimento, porque a gente sofre. Mas por outro lado, será que ele iria até o fim dessa história para poder saber que eu estou descansando em paz, né? Que o meu desejo foi cumprido? Isso acontece muito, aconteceu com a Lu, talvez aconteça comigo, talvez aconteça com outras pessoas. Isso acontece no dia a dia com você no hospital? Você vê isso nas famílias que querem de repente decidir, estão ali a favor da doação, mas aí começam a entender tudo isso, porque antes não teve essa conversa, não tinha essa informação, e aí às vezes acaba desiste. Então, na verdade, eu tenho duas amigas que são dessa vivência, né? Que trabalham mesmo nessa parte do transplante. E realmente elas passam por isso, olha só, né? Realmente acontece mesmo, porque essa demora, né? Esse desconforto, né? Uma coisa assim que já gostaria de resolver rapidinho. E não é porque a gente é imediatista, é porque é complicado mesmo, complicado, né? Dói, né? Dói demais, Dói. né? Agora vamos falar de uma questão que daqui a pouquinho o programa está acabando e é um assunto que eu ficaria aqui a tarde inteira levando informação para vocês, que é a questão que a Lu trouxe da doação em vida, né? Que é muito comum. Quais os órgãos que a gente pode doar em vida, Silmara? Os rins, né? Que assim é o que é mais realizado, né? E eu acho que o que eu saiba é só os rins. E aí e o procedimento? Lu, você quer complementar? Eu vi uma matéria até daquela minha amiga, da Sara Duarte, que no Hospital Einstein eles conseguiram fazer transplante de fezes. Olha como a gente não tem noção do que é o corpo humano. E saiu inclusive a matéria a semana passada, que é o seguinte: as pessoas idosas, por tomarem muito antibiótico, muita medicação, elas acabam com a flora intestinal. E isso provoca uma diarreia crônica, que podem levá-los à morte. Então tinham pessoas idosas que estavam mais de 3 meses no hospital à base de soro e tudo mais por causa de uma diarreia crônica. E eles fizeram, né, eles pesquisaram, então viram que poderiam transplantar fezes de parentes compatíveis. Seria feito por uma cânula, não sei, tem um procedimento lá, mas assim. E essas fezes seriam transplantadas para o intestino dessa pessoa para reativar essa flora, né, do bem aí, para que ela começasse a proliferar de novo e conseguisse melhorar a imunidade ali e tudo mais. E aí de 7 casos, 3 casos foram muito bem sucedidos, as pessoas até receberam altas e tal. Então a gente não tem noção do que é capaz de doar. É verdade. Não tem noção, né? A própria medula óssea, né, que é uma doação em vida. A própria medula óssea, que é uma coisa assim... Gente, olha, eu também achava que era um bicho de 7 cabeças. Eu tô ali no banco de doador de medula. É uma coisa tão simples de fazer que salva milhões de vidas nesse mundo, né? Porque o índice, né, de leucemia, de problemas assim, é muito grande. E é uma coisa simples de fazer. Não vai te arrancar um pedaço, não vai te fazer falta. falta. É mais do que doação de sangue? Doação de sangue, pois é. Vamos falar, a gente está indo tão além disso, está sendo tão mais profundo o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, mas vamos falar de doação de sangue, gente. Às vezes tem gente que ainda vira para mim e fala, não, naquela época do HIV então, quantas pessoas chegavam, não, olha, não me sinto à vontade de doar sangue. Eu falo, gente, isso é comum ainda.
Puxa. Tabu, né? Agora, existe também aquela questão da pessoa, eu quero ser doadora, a Lu também quer, outras pessoas também querem, e de repente não poderem? Sim. Existe também. Porque tem todo assim um procedimento, tem exames, de repente, se você tem alguma patologia, aquele órgão vai estar comprometido, então não vai servir, entendeu? Tem tudo isso. Tem tudo isso também. Geralmente são doenças autoimunes, né? Isso. Que te impossibilitam de fazer essa doação. fazer essa doação. Eu acho que o único, pelo que a gente estava pesquisando, Silmara, você vai aí nos conduzindo, porque você é que tem aí todo o conhecimento e know-how. Eu acho que a única que pode mesmo, independente de qual venha a ser o motivo, são as córneas, não é isso? Isso, realmente é a única que não Então, aí a pessoa realmente pode ter total certeza que ela pode doar, independente de qual venha a ser o motivo, né? Patologia, do óbito. né? As córneas a gente pode doar. Pode doar. Então vamos doar as nossas córneas, gente. Vamos fazer essa corrente do bem. Gente, olha, a córnea não é o olho. A Eu córnea tava falando isso ontem à noite pro meu marido. Tá? Exatamente, Imagina, Lu. vai arrancar o olho, não vai Ai, arrancar meu o olho. Deus, vai arrancar o É só olho. uma películazinha. Olha lá, tá vendo? É transparente. Agora aliviou, Lu. Agora aliviou. Agora aliviou. O pessoal tá mais feliz. Silmara, o Gabriel, a Aline, o Rafael... Isso, e a Luísa estão te mandando um super beijo, são seus filhotes, não é? Isso. Estão aqui, ó, mandando um monte de mensagem, eu não vou poder ler tudo pra mamãe, mas tá aqui, eles querem que você mande um beijo, eles estão curtindo você aqui, viu? Tá, um grande beijo para vocês também. Gostoso, né? Ter fã assim, orgulhoso da mãe aqui falando de um assunto tão importante, né? Bom, antes de encerrar, eu quero mostrar pra vocês mais um videozinho que relata aí o que a gente conversou durante todo o programa. Informação, solidariedade, atitude e doação. Vamos ver? As fotos são a lembrança do filho. Marcelo perdeu a vida aos 21 anos em um acidente de trabalho. Dona Geni, mesmo em meio a tanta dor, decidiu doar os órgãos. Tudo por causa de uma conversa. Uma vez, meu filho sentado no sofá do meu lado, estava passando um caso na televisão sobre isso. Ele olhou para mim e falou: mãe, quando eu morrer pode doar tudo, a terra vai comer. Hoje, mesmo com saudade, ela tem certeza que fez o melhor. Eu achei lindo o que eu fiz. Eu me admiro hoje. Tem hora que eu paro para pensar, eu falo, eu tive coragem de ter essa atitude. É isso que tá me dando força hoje em dia para eu viver. Porque eu sei que ele tá por aí. Atitudes como esta possibilitam a vida para muitas pessoas. Kelly é uma delas. O pulmão novo lhe deu muito mais do que um sorriso contagiante. Eu tenho uma vida nova, eu aproveito tudo que eu quero, tenho os meus limites, tenho as minhas medicações que não param, mas eu tenho uma vida normal, completamente normal e muito feliz. Para que a felicidade como a de Kelly possa se multiplicar, é fundamental que exista comunicação dentro de casa. As famílias deviam conversar mais sobre morte, porque, enfim, é uma coisa evidente que acontece na casa de todo mundo. E aí começa a educação da doação. Você encontra mais informações sobre esse assunto no site Doe Vida, ligado ao Ministério da Saúde. Aqui você tira as dúvidas, encontra depoimentos de quem passou por um transplante e envia e-mails. É uma forma de você contar aos seus amigos e à sua família que gostaria de doar seus órgãos. Pois tá aí mais um vídeo que resgata e resume tudo que a gente falou aqui hoje, né? Então mostra que a gente realmente está no caminho certo, né, Lu? Com certeza. Tem gente aqui mandando mensagem, parabenizando o programa pela pauta, dizendo que foi um programa informativo, um programa de atitude. E esse é meu papel como apresentadora, como uma pessoa que tem o Mulher de AZ como uma produção independente da transmissão. Por quê? Porque se a gente não se colocar à disposição como meio de comunicação para poder passar isso para vocês, tudo aqui fica em vão. Lucy Gameiro, minha amiga, não foi fácil se manter esse programa todo aqui firme e forte, mediante a um assunto que não é só teoria, você viveu na prática. A gente está falando de solidariedade, a gente está falando de superação, a gente está falando de dor, a gente está falando de vitória e a gente está falando de verdade. Obrigada é pouco. Eu faço assim, questão de falar desse assunto porque realmente eu vejo a necessidade
né? Disso se propagar aí no mundo, de que as pessoas não olhem para as outras apenas como companheiros de viagem, que olhem para as outras como uma questão de igualdade. Não vamos só passar, né? Pó, como a gente fala, vamos só eu passar. sempre falo isso para os meus amigos. Quando eles falam assim, não sei o que, você é diferente, eu falo, não sou diferente. Nós viemos do mesmo pó e vamos voltar para o mesmo pó. Então a diferença vai ser o que nós fizermos aqui um pelos outros. Continuo falando, gente, converse muito em casa sobre morte. Morte é vida também, a morte faz parte dessa vida nossa aqui, não dá para você fazer de conta que não vai existir. Pelo contrário, quando isso chegar e você nunca ter tocado no assunto, vai ser mais dolorido. Você vai olhar para ela como um monstro de 7 cabeças. Não é, gente. Eu sei que a saudade fica, a saudade da imagem daquela pessoa é permanente. Muita gente fala assim para mim, nossa, mas você superou a morte do seu filho? Eu falo, primeiro que eu nunca falo que para mim ele continua vivo em algum lugar, presente. Então eu sempre falo, eu tenho 5 filhos mesmo, moro com Deus, não muda, a dor da separação é uma coisa que com o tempo realmente vai se amenizando. As suas atitudes vão ajudar muito a amenizar essas dores, entendeu? Esse depoimento que nós vimos agora no vídeo é uma coisa que realmente eu sinto orgulho também de poder saber que 11 mães não choraram a morte de seus filhos naquele momento. Claro. Né? Assim como uma doação de sangue pode salvar a vida de muita gente, né? A doação de córnea vai trazer a visão para alguém que há muito tempo não vê luz. Então, é pensar mesmo no outro, não pensar só em você, né? Nessa hora, né? Eu acho que sim. As pessoas, muita gente não me entendeu na época, muita gente me condenou a essa situação por uma coisa cultural, uma crença mesmo, assim, que a gente vê que hoje em dia não se cabe mais. Mas eu fiquei em paz, sim, porque eu falei, olha, né? Sei que nesse momento 11 famílias estão celebrando uma coisa muito importante, que é a vida. É a vida, exatamente. Silmara, muito obrigada, viu, por você estar aqui presente. Várias outras pessoas aqui mandaram e-mail também, que são profissionais da área, que se sentiram também valorizados, parabenizados através da sua imagem aqui, podendo falar de um tema como esse. Obrigada, eu que agradeço a participação, né? E assim, serviu para mim também, que agora nas minhas aulas, a gente sempre tem um espacinho depois que termina assim, um estágio, né? A gente vai discutir, né? E eu já vou colocar para os meus alunos a importância, né, de ser assim um doador de órgãos. Exatamente, de se conscientizar, de conversar sobre isso, sim. Não só no Natal de 76, como a Lu falou, mas de repente no almoço de domingo também, de uma forma descontraída, leve, prazerosa, agora, para justamente depois não ser um motivo de mais sofrimento, né? E ajudar, né? E poder saber que vai ser útil, né? Para alguém. Exatamente. Parabéns pela tua sensibilidade, disponibilidade de estar aqui. Você que é uma profissional da área há mais de 30 anos. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, e eu estou muito realizada. Me sinto... eu tenho um querido amigo, um guru, um editor, que ele brincava quando eu acabava o programa e falava assim, missão cumprida. Ele falava, mas Leila, missão cumprida? João, hoje lembrei de você. Eu estou com a sensação, meu amigo, de missão cumprida. Me preparei muito para falar desse tema, me preparei muito no meu controle emocional, intelectual também, para tentar passar aqui para vocês que estão comigo num programa ao vivo de muita responsabilidade, esse assunto que merece a atenção e o meu carinho, a atenção e o carinho das minhas convidadas, de vocês, nossos telespectadores, mas também de instituições, de governantes, de políticos, de tantas outras pessoas que estão à frente à questão da saúde do nosso país. Espero ter tocado de alguma forma o coraçãozinho de vocês, para que vocês também possam refletir. Não estou aqui levantando a bandeira da doação de órgãos. Gostaria muito de sair hoje daqui com essa missão também cumprida, mas como a Lucy falou, ela teve toda a transparência de falar que antes não era doadora. E num momento que ela nunca imaginava de pressão, de total sofrimento e dor, ela decidiu. Talvez seja também isso que possa acontecer com cada um de nós. Não sei, mas o que eu quero cultivar e encerrar o programa é dizendo o quê? Vamos conversar sobre o assunto de uma forma leve, de uma forma onde a gente tenha noção e responsabilidade para tomar uma decisão dessa, ok?
Bom, eu fico por aqui. Desejo para você um ótimo final de semana, com muita luz, com muita saúde, com muita alegria, com muita energia, com muita família na casa de vocês. E lembrando que terça-feira eu estarei aqui novamente ao vivo para falar de um tema tão gostoso. A gente vai falar sobre as flores, sobre a saúde, a energia e a alegria das flores na nossa saúde física e mental. Portanto, o nosso compromisso, o nosso carinho, o nosso vínculo vai estar aqui de novo na terça-feira e eu espero pela sua audiência. Beijinho para o Ângelo Reis, para a Fernanda Amaral, para a Vivi das Velas, para o Douglas Ribeiro, para o meu grande e eterno amor Elcio e para a minha filhotinha iluminada Letícia. Fique com Deus e até terça-feira que vem mais um Mulher de AZ. Eu espero você.